Santo do Dia. Hoje, dia 10 de fevereiro, a Igreja celebra o dia de Santa Escolástica. Quem ama mais, pode mais. Este desafio aconteceu com Bento de Núrcia, mas a vencedora foi sua irmã gêmea, Escolástica, que se consagrou ao Senhor desde muito jovem. Vivendo à sombra do irmão, foi sempre fiel intérprete da sua regra. Origens. Presume-se que Escolástica, primeira monja beneditina, viveu entre os anos 480 e 543. Natural de Núrcia, região italiana da Umbria, foi dócil aluna de Bento, do qual recebeu a sabedoria do coração a ponto de superar seu mestre. É o que narra São Gregório Magno nos seus Diálogos, único texto de referência com poucas menções sobre a vida desta santa. Ele descreve ainda um particular episódio no qual ela revela uma acentuada personalidade humana e grande profundidade espiritual. Vocação religiosa nas pegadas do irmão. Segundo a história da Escolástica, diz-se que era descendente de uma família antiga de senadores romanos. Sua mãe, Cláudia, morreu logo depois do parto dos gêmeos. Com 12 anos, foi mandada para Roma junto com seu irmão Bento, onde ficaram escandalizados pela vida desregrada da cidade. Bento tornou-se eremita, enquanto Escolástica pediu ao pai para dedicar-se à vida religiosa. Antes entrou para um mosteiro próximo de Núrcia e depois transferiu-se para Subiaco, seguindo o irmão, que havia fundado a abadia de Monte Cassino, ao leste de Nápoles. Ali, em apenas 7 quilômetros de distância, fundou o mosteiro de Piumarola, onde as co-irmãs seguiu a regra de São Bento. Deu, portanto, origem ao ramo feminino da Ordem dos Beneditinos. A regra do silêncio. Era normal para a Escolástica recomendar a observância da regra do silêncio e evitar conversas com pessoas estranhas no mosteiro, mesmo se fossem visitantes devotos. Ela costumava repetir: fiquem em silêncio ou falem de Deus, pois o que neste mundo pode ser tão digno para se falar, senão sobre ele? Escolástica gostava de falar a respeito de Deus, sobretudo com o irmão Bento, com o qual se encontrava uma vez por ano. O local onde faziam diálogos espirituais era uma casinha situada no meio da estrada entre os dois mosteiros. O milagre que desafiou Bento. São Gregório Magno narra que no último dos seus encontros, datado de 6 de fevereiro de 543, pouco antes da sua morte, Escolástica pediu ao irmão para prolongar a conversa até na manhã do dia seguinte, mas Bento se opôs para não violar a regra. Então Escolástica implorou ao Senhor para não deixar o irmão partir, debulhando-se em pranto. A seguir, um temporal inesperado e violento obrigou Bento a ficar com ela, levando-os a conversarem toda a noite. Porém, a primeira reação de Bento com o temporal improviso foi de contrariedade. Que Deus onipotente possa lhe perdoar, irmã. O que você fez? E Escolástica respondeu: eu lhe implorei para ficar e você não me ouviu. Pedi a Deus e ele me atendeu. Agora pode ir se quiser, deixe-me e volte ao seu mosteiro. Foi uma espécie de revanche da irmã, que não pôde se entristecer pelo amadíssimo irmão, pois ele mesmo lhe havia ensinado a se dirigir a Deus com todas as forças durante as dificuldades. Assim se destacaram os dotes femininos de Escolástica: docilidade, perseverança e também audácia a obter o que desejava fortemente. Unidos em Deus na vida e na morte. 3 dias depois deste encontro, segundo São Gregório, Bento recebeu a notícia da morte da irmã com um sinal divino. Viu a alma da sua irmã subir ao céu em forma de uma pomba branca. Então quis enterrá-la na sepultura que havia preparado para si, onde também foi enterrado pouco tempo depois. Como seus pensamentos sempre estiveram voltados para Deus, era justo seus corpos também ficassem unidos na mesma sepultura. Repercussão da santidade.
Hoje, quem visita a majestosa abadia de Monte Cassino, após 15 séculos da história, pode fazer a experiência de estar diante do túmulo dos santos irmãos, os pioneiros de um grande número de seguidores de Deus. Intercessora e patrona. Invocada como intercessora contra tempestades, chuvas e relâmpagos, também intercessora pelas crianças que sofrem convulsões. Tradicionalmente, patrona dos mosteiros beneditinos. Oração. Santa Escolástica, pelo mistério da comunhão dos santos, ouso lhe pedir a graça de silenciar e não procurar conversas que não me levam para as coisas do alto. Peço-te a graça de, no ambiente onde eu vivo e trabalho, ser um instrumento da paz, como também amar os meus irmãos, como você amou São Bento, seu irmão gêmeo. Amém.